Estamos no tempo do Advento, nos preparando para o Natal, estudando o Evangelho de São Lucas. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Antes de começar, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que ele nos conduza neste estudo do Evangelho de São Lucas e nos ajude a preparar os nossos corações para acolher Jesus que vamos celebrar no Natal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, reserve esse tempo para se dedicar a esse estudo e renuncie a toda distração que possa te fazer desistir de ver esse vídeo até o final. Eu peço que você curta e dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também conhecer essa verdade. Veja na descrição do vídeo os links do Sistema Salve Rainha de Evangelização. Eu sou Dermeval Neves, católico praticante, catequista, animador litúrgico, estudioso das Sagradas Escrituras e presto o serviço de evangelização há mais de 30 anos. Eu criei o Sistema de Salve Rainha de Evangelização, presente nas principais redes sociais, e que hoje conta com mais de 1 milhão de seguidores em mais de 50 países. Esse capítulo de hoje do Evangelho de São Lucas é uma coletânea rica de ensinamentos de Jesus, abordando temas como confiança em Deus, a vigilância espiritual e a prioridade do reino dos céus em nossa vida. Jesus nos ensina a não nos preocuparmos excessivamente com bens materiais ou com as incertezas da vida, pois Deus, como Pai amoroso, cuida de nós. Ele também nos alerta sobre a importância de estarmos prontos e vigilantes, vivendo cada dia como discípulos fiéis que aguardam a vinda do Senhor. Este capítulo nos desafia a examinar nossas prioridades e a aprofundar nossa fé em Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12. Enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer a seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada há escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, o que falastes ao ouvido nos quartos será publicado em cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei o que quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temei a esse. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? E entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Digo-vos, todo o que me reconhecer diante dos homens,
também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem, obterá perdão. Mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, não alcançará perdão. Quando, porém, vos levarem às sinagogas, perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, dize-me ao meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem rico cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo: Que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: Farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: Ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: Insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntastes, de quem será? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Jesus voltou-se então para seus discípulos. Portanto, eu vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos. Eles não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Considerai os lírios como crescem. Não fiam, nem tecem, contudo eu digo-vos, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequenina. Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações. Porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas, mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não o destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo, ele há de cingir-se, dar-lhes a mesa e os servirá. Se vier na segunda ou se vier na terceira vigília e os achar vigilantes, felizes daqueles servos. Sabei, porém, isto,
Se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Disse-lhe Pedro: Senhor, propões esta parábola só a nós ou também a todos? O Senhor replicou: Qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Mas, se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade do seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com inúmeros golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade do seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Eu vim lançar fogo à terra. E que tenho eu a desejar se ele já está aceso? Mas devo ser batizado num batismo, quanto anseio até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra o filho, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Dizia ainda ao povo: Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo diz: aí vem chuva, e assim sucede. Quando vedes soprar o vento do sul, dizeis: haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra? Como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? Porque também não julgais por vós mesmos o que é justo? Ora, quando fores com teu adversário ao magistrado, faze o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho nos apresenta um convite direto de Jesus: confiar plenamente em Deus, viver em vigilância e estar preparados para o chamado do Senhor. As palavras de Cristo nesse capítulo nos levam a refletir sobre a maneira como conduzimos nossas vidas. O que ocupa nosso coração? Estamos preocupados demais com os bens materiais, esquecendo que somos chamados a buscar primeiro as coisas do reino dos céus? Jesus começa falando sobre o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele nos convida a viver na verdade, com coerência entre o que somos e o que professamos. Em seguida, vemos palavras encorajadoras sobre confiar na providência divina, mesmo diante dos desafios e perseguições. Finalmente, ele nos chama a uma vigilância ativa, vivendo com o coração voltado para Deus. Jesus nos ensina que não precisamos temer quem pode tirar a vida física, mas devemos nos preocupar com nossa vida eterna. Deus nos ama profundamente, ao ponto de contar até mesmo os fios de cabelo de nossa cabeça. Essa imagem nos ajuda a compreender a providência divina. Ele cuida de tudo, até dos detalhes aparentemente mais insignificantes.
Como então duvidar do seu santo amor e de sua santa presença em nossas vidas? Em um mundo tão focado em riquezas materiais e aparências, Jesus nos conta a parábola do homem rico que acumulou muitos bens, mas esqueceu de que sua vida poderia ser tirada a qualquer momento. Esse alerta é para nós também. De nada vale acumular riquezas se não estamos ricos para com Deus. Nossa maior prioridade deve ser a busca do reino e a construção de tesouros no céu. Jesus também fala sobre vigilância, usando a imagem de servos que esperam a volta do Senhor. Eles não sabem quando o patrão chegará, mas estão sempre prontos. Esta é uma metáfora para a nossa vida cristã. A todo momento somos chamados a estar preparados, seja para o fim de nossa vida aqui na terra, seja para o encontro com o Senhor. Outro ponto importante é o fogo que Jesus veio trazer à terra. Esse fogo simboliza o Espírito Santo e a purificação que ele opera em nossas vidas. A divisão que ele menciona não é um convite à discórdia, mas uma consequência de vivermos os valores do Evangelho em um mundo que muitas vezes os rejeita. Devemos estar dispostos a seguir Cristo, mesmo que isso signifique enfrentar incompreensões e dificuldades. A mensagem de Jesus, nesse capítulo, nos desafia a reordenar nossas prioridades e a confiar plenamente em Deus. Ele nos pede que deixemos de lado o medo e a ansiedade e vivamos na segurança de que Deus cuida de nós. Por isso, pergunte-se hoje: quais são os tesouros que estou acumulando? Eles têm valor eterno ou são passageiros? Jesus nos chama à vigilância. Isso significa viver cada dia como uma oportunidade de amor, de amar, servir e anunciar o reino de Deus. Reze e peça ao Senhor que te ajude a estar sempre pronto, com um coração puro e uma fé inabalável. Por fim, reflita: como posso viver minha vida com mais confiança em Deus e menos preocupação com o futuro? Busque dedicar mais tempo à oração e ao serviço ao próximo, pois assim você estará investindo em tesouros que nunca se perdem. Lucas nos ensina também que a confiança em Deus, a vigilância e o desprendimento são caminhos para uma vida plena. Que possamos colocar o reino de Deus no centro de nossas vidas, confiando sempre na providência divina e nos preparando com alegria para o encontro com o Senhor. O que você fará hoje para estar mais próximo de Deus e de sua vontade? Pense nisso e coloque em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.